Cadê o DNA? Chama o ratinho pro Jack do PL. Pois é, o que você faria se um senador da República e um deputado, que dois indivíduos que têm fé pública, viessem a público te denunciar por algo gravíssimo? Supostamente ter engravidado uma menina de 13 anos de idade e hoje ter uma filha com essa menina que tem 8 anos. Pois é, denúncia gravíssima, mas se você não tem culpa no cartório é facinho de provar. Basta tirar um fio de cabelo, entregar na mão da Polícia Federal e exigir o exame de DNA para provar que você não deve nada, que você não tem nada a ver com isso, que você é uma pessoa honrada que nunca pensou em fazer isso, não é? Mas se você é bolsonarista como Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS, que eles transformaram num verdadeiro circo para proteger os supostos envolvidos, que vão de Paulo Guedes, passando por Rogério Marinho, passando por Onyx Lorenzoni, Igreja da Lagoinha e companhia, essa gente toda que deixou esse circo pegar fogo durante o governo Bolsonaro para saquear os bolsos dos aposentados e que foi descoberto dentro do governo Lula, que além de descobrir, está investigando os culpados e já devolveu o dinheiro para a grande maioria dos aposentados que foram lesados. O que você faz? Eles fizeram o show, não conseguiram provar nada, blindaram seus amiguinhos, incluindo o Romeu Zema, lá, amiguinho do Carlos Viana, lá do Minas Gerais, mas na hora H nem o relatório o aprovaram. O pior é que foi tentar fazer cirquinho na hora H e os deputados acabaram vazando essa verdadeira bomba, que supostamente o sujeito relator da CPMI seria um Jack, um sujeito que se aproveitou de uma menina de apenas 13 anos de idade. E como eu disse, em vez dele vir a público trazer as provas, ele seguiu aquela velha cartilha manjada do Olavo de Carvalho, do Trump, de em vez de se defender e apresentar provas, sair atacando, se fazendo de vítima. Ele próprio foi denunciar aqueles que o denunciaram por denúncia caluniosa, justo ele, um homem tão honrado. Mas cadê a prova? Cadê o DNA? Apareceu com uma conversa fiada de uma suposta filha de um primo fora do casamento que já tem mais de 20 anos de idade, quando a denúncia é clara. É sobre uma moça que tinha 13 anos de idade, hoje tem 21 e uma filha que teria 8. Não tem nada a ver com essa moça que ele solta vídeo para falar que foi pulada de cerca do primo. Que lamentável. É o mesmo método que a direita sempre usa, como o do Sóstenes Cavalcante, você lembra? Flagrado pela Polícia Federal, que estava investigando ele por supostamente estar desviando dinheiro de verba parlamentar. Esses santos sempre estão envolvidos em suposto esquema de desvio de dinheiro público. Acharam quase R$500 mil em dinheiro vivo, escondido dentro de um saco de lixo no guarda-roupa dos Sóstenes. E o que fez o Sóstenes? Deteu o Somebody Love. Quem me conhece sabe, eu vendi uma casa que eu não lembro onde é, eu não lembro para quem foi, e eu ando tão ocupado que eu esqueci essa dinheirama toda dentro do guarda-roupa por meses. Se não é a polícia para lembrar, esse dinheiro ia continuar lá. Pois é, e tem otário que acredita, porque bolsonarista é aquele que pede para ser enganado. Ele próprio se enganou a vida inteira. E é por isso que ele fica tão revoltado quando vem alguém e fala a verdade, como a gente está falando aqui no vídeo às claras. Ele não aceita. Então qualquer desculpa, por mais farrapada que seja, é o suficiente para esse bolsomínio tonto simplesmente continuar cego para o que está acontecendo. Porque esse bolsomínio é aquele tipo do cara que se sai mais cedo do trabalho, dá voltas e mais voltas sem ter o que fazer pelo quarteirão até dar tempo do Ricardão pular pela janela, porque vai que ele chega e pega o entregador de pizza entregando a calabresa para a patroa. Pois é, lamentável que o bolsonarismo se preste a dar cobertura para esse tipo de gente. Esse tipo de gente que, em vez de trazer explicações claras, provas claras, muito fáceis com o DNA,
fica aí se fazendo de vítima, vou entrar na justiça, e ele faz todo esse auê junto com partidos que não têm credibilidade nenhuma, como o Partido Novo, como o PL, dois dos partidos que estão de cabo a rabo na lista de contatos lá do Vorcaro, partidos como o do Romeu Zema, o sujeito que enricou 60 milhões de reais em apenas 4 anos como governador. Romeu Zema, que deu calotes bilionários em Minas Gerais e que passou os 8 anos de mandato aumentando as isenções fiscais para os ricos às custas do povo de Minas Gerais passar necessidade. A mesma UPL, então, aí do moço, nem falar o quê? O presidente já passou uma temporada na cadeia, o Valdemar, você lembra? Por conta de corrupção passiva nos tempos do mensalão. O Bolsonaro, o outro líder deles, é o atual presidiário, que vive dando migué de problema de saúde para não ter que cumprir sua pena lá na Papudinha integralmente. E sem contar que toda hora vai para a cadeia algum deputado metendo a mão em emenda. Como há umas semanas atrás, 3 foram condenados e até agora a Câmara faz cara de paisagem e não manda esses caras embora, tira os mandatos para que eles possam responder pelos crimes que cometeram contra a pátria atrás das grades. Porque a direita é sempre assim, virou uma espécie de covil daquilo que não presta, daquilo que tem suspeita. E eu não estou condenando previamente o nosso suposto Jack do PL. Estou dizendo que ele tem condição de facilmente apresentar as provas. É só um fio de cabelo. Qual o problema, Alfredo Gaspar? Por que você não cede uma amostra do seu DNA e assim comprovar que você não teve nada a ver com essa denúncia gravíssima envolvendo uma criança de 13 anos que agora tem uma criança de 8 e que afirma você ser o pai? E você? O que pensa a respeito de sempre que tem uma coisa cabeluda, uma coisa indigna acontecendo e denunciada, ter um bolsonarista no meio da história? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo. E tá na hora do brasileiro acordar para a vida. Chega de cair no caô dessa gente que sempre que é flagrado com a boca na botija se faz de ofendido. Quem me conhece sabe, foi só dessa vez. Quem nunca errou, como o Tarcísio de Freitas está fazendo com o seu vice aqui no estado de São Paulo, um vice que está sendo investigado lá no exterior por supostamente ter lavado 1.600.000.000 de dólares em Andorra, e agora, até agora, lá se vão quase 2 meses, e cadê do vice apresentar as provas da licitude do dinheiro? Cadê o Tarcísio? Cadê o próprio Tarcísio explicando, dando explicações convincentes sobre os 2 milhões que o cunhado do Vorcaro depositou na sua conta de campanha e depois supostamente acabou favorecido em uma das suas muitas privatizações? Pois é, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, porque só a gente batendo o tempo todo, mostrando essas incoerências, essas inconsistências do bolsonarismo que adora apontar o dedo podre para os outros, mas que está cheio de histórias mal contadas pelo caminho, é que talvez o povo acorde que anda sendo enganado por essa gente, por esses verdadeiros lobos escondidos em pele de cordeiro.